Então aqui chegamos num dos capítulos mais brutais da Bíblia. Diga aí pra gente, Pastor Marcelo, se pedisse os seus 2 filhos fofinhos, linguistas queridos, você sacrificaria seu filho? Não é um negócio muito absurdo isso daqui, esse capítulo. É absurdo. A gente... muitas vezes a gente está disposto a fazer sacrifícios envolvendo a gente. Mas mexer com filho é um negócio complicado, né? Complicadíssimo. A gente faz sacrifícios pensando no bem-estar deles, mas você colocar a integridade dos filhos à prova é um negócio muito difícil, né? E é o que Deus pede literalmente, né? O que é essa história que a gente está se referindo, né? Gênesis 22, Deus chega para Abraão, depois daquilo que a gente falou tudo no último estudo, né? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, e oferece ele como um sacrifício, né? Então, é interessante que o texto já começa assim, para não ter dúvidas sobre o que está falando, né? Abraão, pega o seu filho. Qual filho? O seu único filho, aquele que você ama, para você não ter dúvida do que eu estou falando, né? E oferece ele como sacrifício, né? E o texto coloca aqui que Deus pede isso como um teste, né? De Abraão. E aí, por quê, né? Por que Deus pede isso para Abraão? É uma bela de uma pergunta, né? Abraão, o pai da fé. É interessante que você tem aqui nesse texto algumas palavras, expressões que se repetem, né? Deus faz aquele chamado para Abraão e fala assim: olha, você vai para o lugar que eu vou te mostrar, para a terra que eu vou te mostrar. Aqui é a mesma coisa. Ele fala assim: você vai para onde eu vou te mostrar, né? Então ele sai para o lugar que Deus vai mostrar para ele. Então você tem assim essa sobreposição assim do chamado de Abraão. Então aquilo que vai acontecer aqui está profundamente ligado com aquela promessa inicial, aquele chamado inicial que Deus havia feito a Abraão. Então essa história aqui ela é muito importante, porque aquela aliança que Deus constrói com Abraão, ela depende do que vai acontecer aqui. Então essas duas histórias estão ligadas. O início com essa parte aqui. Por isso que ela é importante, né? Então a primeira vez, eu acho bonito dessa história, que a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia é aqui. É o filho que você ama, né? E parece que Deus, ele tá colocando a faca no peito e girando mais um pouquinho, né? Cada vez que coloca uma frase, é o seu filho, seu único filho. Ele fala assim: tem outros filhos, né? Isaac é quem você ama. E a primeira vez que aparece a palavra amor, ela tá ligada a um pai que entrega o seu filho. E é um filho que não nega o pedido do pai. Isso vai ser, se a gente for olhar lá para o Novo Testamento, para Cristo, realmente é Deus que entrega o filho, é o filho que não se nega, tudo isso por amor. Então, amor na Bíblia quer dizer entrega. É um amor de um pai para um filho, é um amor é algo muito profundo, né? E aqui, Abraão, quando ele escuta o chamado de Deus, ele já vai, logo na manhã seguinte, ele já prepara tudo, já pega o jumento, já pega o servo, já pega a lenha, a faca, o cutelo, e sai. E vai para fazer aquilo que Deus mandou. E a gente vê um Abraão que ele vai realmente caminhando essa caminhada aí de fé que a gente falou antes, né? E é uma caminhada que essa história ela é cheia de buracos, ela é cheia de gaps, assim. Parece que você sente o peso da história, essas lacunas, né? Que ela não tem tantos detalhes, assim como em outras histórias, né? Essas lacunas, esses vazios da história, você também sente. Parece que Abraão, ele caminha todo esse tempo em silêncio, e quando ele olha para cima, ele chegou no lugar. Isso é interessante, né? O texto bíblico, o texto de Gênesis, ele é um texto que tem até estudiosos que quebram todo o texto, falam que é uma colcha de retalhos de traduções diferentes. Porque você tem umas mudanças, assim, de estilo literário, né? E a gente tem aqui uma mudança de estilo literário, porque parece que o autor, para querer dar uma carga emocional maior, ele torna a história menor. Ele dá menos detalhes, como se fosse para criar mais tensão, né? É um recurso literário que não é muito comum hoje. Hoje, se eu quisesse colocar tensão numa história, eu ia ficar descrevendo detalhes, tudo, né? Descreve todos os detalhes e tal, né? Tô aqui com uma camiseta do Senhor dos Anéis, o pessoal reclama do Tolkien, que diz que ele
descreve Demais, a folhinha da árvore e tal, não sei o quê. Então, é um estilo diferente de você querer instigar o leitor. E é importante a gente estar sempre com isso em mente. A gente está lendo um texto do Antigo Oriente Médio, né? Então, o jeito, as ferramentas que o autor vai usar para tentar te instigar sentimentos em você, são ferramentas diferentes, né? E a gente tem essa ideia também que o Isaac não era só o filho de Abraão. Era o filho que tornaria possível a promessa do próprio Deus. Então, além de ter essa incoerência, além de ter essa ideia de ser um sacrifício muito grande, ela se torna incoerente pelo que o próprio Deus estava pedindo. Então, esse pedido é muito absurdo sobre vários pontos de vista, né? E assim, a gente tem que levar em consideração toda a história do nascimento de Isaac, né? Isaac, ele é o filho da velhice de Abraão. É o filho que nasceu no improvável. Ele já nasceu do milagre. Né? O nome dele significa risada, porque Deus disse que ele seria risado, motivo de alegria. E Sara fala isso, né? Ele é o motivo da alegria para Abraão, para Sara. A Bíblia não entra em detalhes em Gênesis, mas Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o texto, lá em Romanos capítulo 4, fala assim, que Abraão, ele esperou contra a esperança. É interessante essa expressão, né? Ele espera contra a esperança. Ele creu que viria a ser pai de muitas nações. Romanos 4, verso 18. E diz assim, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Quer dizer, Abraão já não tinha mais potência sexual para gerar filho. Diz assim, ele tendo quase 100 anos. E a esterilidade do ventre de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Então, Isaac nasce nesse contexto. Abraão já não tinha mais como gerar filhos, Sara também não. Deus leva aquele casal à impossibilidade total para visitar eles com milagre. Então, o menino traz alegria. Ele é a expressão da ação de Deus, começando a mostrar para Abraão que aquelas promessas não eram simplesmente um sonho, um delírio. Ele começou a ver a concretização de milagres acontecendo na vida dele agora. E, de repente, Deus chega e pede esse filho para ser oferecido em sacrifício. E um sacrifício era uma coisa muito cruenta. A gente pensa assim, né, que é só colocar o altar, a lenhazinha. Você vê naqueles desenhos e filmes bíblicos, né? Abraão colocando o filho dele lá. Ele teria que degolar o filho dele. Teria que queimar o filho dele até virar cinza. Picar em pedacinhos e queimar até o completamente, até virar cinza. Isso é oferecer o sacrifício. Você vê o seu filho nessa situação. Filho que você ama. É o que Deus pede para ele. E ele, num ato completamente enlouquecido, vai e faz. Ele vai com essa intenção. É quase oferecer o filho dele. É quase como desfazer o milagre, então. Exatamente. Né? Porque se aquele filho era um milagre, assim, inquestionavelmente foi um milagre de Deus, agora você vai desfazer esse milagre, ele vai deixar de existir. Né? Então, o Abraão já saiu da terra dele, já não tem terra, meio que deixou a herança dele para trás. Então ele perdeu o passado e agora ele ia perder o futuro, porque não ia ter, descendência ali. Ia ter descendência. Então, e essa jornada aí, que é absurdo, o pedido de Deus é absurdo, a jornada é absurda. Imagina você transformar o seu filho, picar em pedacinho, queimar até o final. O pedido é absurdo, a jornada é absurda. Esses vazios da história, esses gaps. O que essa história nos ensina sobre fé? O que essa história nos ensina sobre silêncio? Porque aqui, enfim, ele tem que chegar lá até quase colocar... dar a facada no filho ali para Deus falar. O que essa jornada nos ensina sobre fé, sobre silêncio, fé e dúvida, fé e silêncio? O que a gente pode aprender disso? Eu acho que é interessante a gente pensar já a fé como não significa que é o contrário da dúvida, né? Que o pessoal fala, se você tem dúvidas, você precisa ter fé. Às vezes você tem fé e dúvidas ao mesmo tempo. Provavelmente é o que Abraão estava sentindo aqui. Você não compreende tudo, né? Você não tem que compreender tudo. Exatamente. Para você poder acreditar. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada, mas você tem fé. E às vezes a fé, inclusive, está relacionado a isso. Quando você entende alguma coisa, você sabe o que está acontecendo, você não precisa de fé. As coisas estão ali, né? Quando você tem palavras preenchendo e não o silêncio, né? Então, a fé meio que floresce na dúvida e no silêncio. Então, é quando você não sabe o que está acontecendo e você age... Você está agindo com a fé, né? Você está agindo
baseado em algo que você considera que está além de você, que está fora de você e que está te levando a fazer essa ação, né? Abraão hoje seria internado no hospital psiquiátrico, né? Você aparece falando, Deus mandou matar meu filho. É lindo porque está na Bíblia. A história aqui, a gente lê e a gente vê assim, o ato da fé, é o ato de amor de Abraão, a obediência de Abraão a Deus e tal. Porque a gente lê essa história com uma outra lente, né? Mas se você for parar para pensar, como a gente está dizendo aqui, é uma loucura total isso. E ele faz isso aparentemente sendo considerado pelos outros como um maluco e até mesmo sem entender por que Deus muda de opinião. Porque aparentemente Deus faz tudo para abençoar e, como você falou, ele vai desfazer o milagre, né? E Abraão, ele vai para o local que Deus mostra e ele chega ali, ele é acompanhado por alguns servos dele e ele mostra aqui uma coisa muito curiosa no versículo 5 de Gênesis 22. Ele diz para os servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, até o local. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. No plural, né? No plural. Ele estava mentindo. Não, ele não estava mentindo. Ele estava acreditando que ele realmente voltaria. Ele estava acreditando que ele realmente voltaria. E Paulo diz que ele tinha fé na esperança do Deus que ressuscita os mortos. É o que ele fala. Lá em Hebreus 11, né, quando ele está falando da galeria dos heróis da fé, ele fala, pela fé, Abraão acreditou que mesmo morrendo, o filho dele ia viver. Então, assim, na cabeça de Abraão, falou, esse pedido não faz sentido, mas como vai haver uma descendência e vai ser de Isaac, então, sei, eu vou matar ele de algum jeito, depois de morto e totalmente queimado, e tudo virou cinzas. Consumido, né? Ainda assim, ele vai me dar vai vir uma descendência dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar? Deus aquela pode trazer cinza ele vai de volta. trazer de volta? É isso que Deus quer? Eu não sei o que Deus quer. Eu sei o que Deus está me pedindo. Então, imagina esse monte de dúvidas fervilhando, né, na cabeça de Abraão. Eu fico pensando sobre a jornada de fé que Abraão teve, porque é uma jornada que não é estável. Ele teve fé, muitas vezes, e é um homem, tipo, que admirável, que Deus falou para ele sair da casa dele e ele saiu. Os parentes dele tudo adoravam outros ídolos e ele escolheu adorar esse Deus. Então, daí você vê, né? Tipo assim, Deus ele fala assim, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele sai da parentela dele, mas ele leva o sobrinho. E você fica pensando, por que ele leva o sobrinho? Será que é porque ele não acreditava que Deus ia poder dar um filho para ele? Ele já leva um sobrinho que, pelo menos um parente meu. Tem um backup aqui. Porque até onde eu saiba, sobrinho é parente, tá, backup, gente? As minhas tias aí, né? Um abraço para elas. Até onde eu saiba, sobrinho é parente, ele leva o sobrinho. Daí depois ele fala, olha, Deus ele fala, olha, eu vou te dar descendência e tal, mas o único herdeiro que eu tenho é o do meu servo aqui, do Damasceno, Eliezer. E daí, depois de 10 anos, ele decide ter o filho com Agar. Ele espera bastante tempo, ele não vai lá e tem um filho com Agar na hora. Ele espera 10 anos. 10 anos Deus parece que não agiu, ele vai lá e ele tenta dar um jeito de fazer com que aquilo desse certo. Daí Deus fala assim, não vai ser de Agar, meu amigo, vai ser... Eu tô fazendo aliança com Sara. Daí ele sai com Sara, eles vão lá para uma outra cidade lá. E Sara era uma mulher muito bonita, imagina, uma mulher de 90 anos e era gata demais. E ele fala assim, olha, fala que você é minha irmã. E ele faz esse acordo com Sara, sabendo que a aliança ia vir dela, que o filho da promessa ia... Porque era a coisa mais importante da vida dele, era a Sara. Ele tinha medo que os homens da cidade quisessem tomar ela, né? Então fala que você é minha irmã, não minha esposa, para não me matarem, né? E daí, tipo assim, ele entrega aquilo que é mais precioso. Então a gente vê um homem que é, tipo... Ele é justo porque quando Ló é sequestrado, ele sai com 300 homens para salvar Ló. Daí você pensa assim, nossa, Abraão é um herói. Nossa, o Abraão de Deus. Deus fala para ele sair da terra dela. E, nossa, o Abraão que, tipo, olha, escolheu Deus. Então você vê uma jornada de vitória e muitas vezes algumas derrotas, algumas dúvidas. Uhum. Ele tem aquela fé que, tipo assim, ele tem fé, mas às vezes ele vacila.
Então, Abraão, o pai da fé, é alguém admirável em muitos pontos e outros pontos não. Isso ensina pra gente o que levou ele chegar no Monte Moriá e ir para entregar o filho e acreditar que o filho ressuscitaria. Porque ele teve muitas vezes a oportunidade, ele não parou de caminhar com Deus. Ele não desistiu de Deus. Ele continuou caminhando com Deus e ele foi aprendendo com erros e acertos como que é caminhar com Deus. E ele descobriu que não vale a pena ele ir pelas ideias dele. Vale a pena caminhar com Deus. Então ele tem uma fé fortalecida. Tem uma música do Thiago Arraes que eu acho muito bonita. Ele fala assim: só uma fé que foi abalada e inabalável é. Então é quando a nossa fé é provada, quando a nossa fé é testada, que ela começa a ganhar força, que ela começa a ganhar corpo. E aqui eu aprendo que sim, que Deus ele tem muita paciência com a gente. Mas eu também aprendo que eu também tenho que ter muita paciência com Deus, né? Porque não é no horário... Tipo, Deus ele podia ter dito: então, Abraão, o negócio é o seguinte, olha, você vai caminhar aqui comigo, mas você não tem um filho com Agar, tá? Você continua caminhando comigo e você vai chegar lá, olha, você vai demorar 25 anos para ter Isaac. Então não ria quando eu vou falar para você que você vai ter o descendente, como vai ser pai aos 100 anos. Não ria. Então você vai aqui, você caminha 2 quadras aqui reto, depois você vira à direita, depois 3 quadras você vira... Ele não faz isso. Você vai andando, você vai caminhando, você vai tendo que descobrir. Deus ele te fala uma coisa, depois ele te fala mais um pouquinho sobre aquilo. Deus não poupa Abraão das incertezas. Não, né? ele tipo assim, olha, vai vir de você. Daí depois, mas não vem só de você, é de Sara também. E daí ele vai falando aos poucos, e aos poucos Abraão ele vai pegando aquilo que Deus fala e vai lidando com aquilo. E assim é a nossa vida também. A gente não sabe caminhar com fé. Não é algo fácil, porque a gente gosta de ter tudo no controle. A gente gosta de ter todas as certezas. E ter fé é caminhar na incerteza. Você tem certeza de que Deus está no comando, mas você não tem certeza de como que ele vai fazer, de quando que ele vai fazer, de que maneira que ele vai fazer. Abraão, ele caminha essa jornada do absurdo. E Abraão, o eleito, ele é um reflexo de Deus, porque ele vai caminhar assim como Deus, ele vai caminhar e vai fazer as coisas acontecerem. Então, ele é um reflexo daquilo que Deus faz. Então, ter uma jornada de fé é caminhar nesse absurdo. Tipo, saber que a gente não vai fazer tudo certo, mas a gente vai procurar fazer a vontade de Deus. Vai ter dúvida, vai errar, mas a gente vai confiar de que Deus é poderoso o suficiente, de que Deus ele vai cumprir com as suas promessas. E a gente vai seguir caminhando nesse absurdo que é essa caminhada de fé. E o monte que Deus... que ele... Enfim, que é o amarramento de Isaac, né? Não é o sacrifício de Isaac. Que ele proveu o cordeiro ali, ele é chamado o monte, né? Jerusalém, que é o nome de Jerusalém, é o monte onde Deus proverá, porque aquele monte ele está perto de Salém, que é uma cidade, né? Então o monte Jerusalém vai ser uma cidade muito importante. E adivinha onde Jesus vai morrer, né? Depois ele também vai morrer nessa cidade, Jerusalém. É o monte de onde Deus proverá a paz. Então Deus ele vai prover a paz. Deus ele provê o sacrifício. É Deus que provê todas as coisas. É Deus que provê a nossa salvação. Mas a gente não consegue enxergar, né? Mas a gente tem que continuar nessa caminhada absurda que é a caminhada de fé. Tem um livro Temor e Tremor do Kierkegaard, que ele fala assim que ninguém foi mais longe que Abraão. Porque Abraão caminhou com a fé e ninguém é capaz de caminhar mais longe do que a fé. Porque aonde a razão para, a fé faz você ir caminhar ainda mais, né? Porque a razão ela só vai até aqui. A fé faz você caminhar o mais longe que você consegue ir. É através da fé. Então, acho que Deus nos ajude a caminhar nesse absurdo. Caminhar longe através da fé. O que eu acho bonito na história é que, como a gente vê na Bíblia, os personagens eles não são construídos assim mitologicamente ou de maneira artificial, né? Você tem toda também, a complexidade, que é o que a gente vê na vida mesmo. Uhum. Porque Abraão ele tem fé, mas ele tem dúvidas. Ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele tem provas da fidelidade de Deus na vida dele. Ele experimentou Deus. E é com base naquilo que ele já experimentou, que ele já viveu com Deus, que ele olha para frente e sabe que Deus vai ser fiel. Ele tem fé em que Deus, na fidelidade de Deus, por aquilo que ele vive. E já viveu com Deus. Embora não tenha vivido a plenitude do relacionamento todo com Deus, porque é uma coisa que você vai construindo à medida que você caminha, né?
Ele tem isso no coração dele. Ele olha para trás, ele vê, ele tem Isaac. É a prova de que Deus é fiel. Deus cumpriu muita coisa que prometeu para ele, embora não tenha cumprido tudo. Então, assim, ele conhece o caráter de Deus. Ele conhece a voz de Deus. Ele sabe que é Deus mesmo que impediu aquele ato maluco, enlouquecido de oferecer o filho dele. Mas ele sabe que Deus é fiel. Como ele não sabe como vai ser. Aí que a fé anda além da razão. Você não sabe como Deus vai fazer, mas você sabe que ele vai fazer. Então, eu vou lá e vou voltar com esse menino, não sei como. Mas eu vou fazer o que Deus pede de mim. Ele estava disposto a fazer isso. E Isaac, da mesma forma, também se dispõe a ser sacrificado, porque ele poderia olhar, pô, é um senhorzinho de 100 anos, né? Mais de 100 anos, porque ele 100 anos quando ele nasceu. Aqui na minha tradução, ele é chamado de rapaz. Quer dizer, não era um pequenininho, um menininho pequenininho ali na sua primeira infância, ao que tudo indica, né? Poderia dar um pinote no velhinho e sair correndo do Monte Moriá, né? Falar assim, meu pai enlouqueceu, quer me oferecer de sacrifício. E ele vai perguntando, cadê, onde é que tá? Como, aqui a gente tem a lenha, tem tudo, mas cadê o sacrifício? Deus vai prover, né? E esse local onde Deus provê o sacrifício é o local onde ele vai prover a paz, como você mesmo falou, o nome é Jerusalém. E ele provê a paz de que maneira? Aqui no caso da história, a aliança ela é ratificada com o filho único que é oferecido. Abraão não matou o filho dele, tanto que na tradição judaica esse ato é chamado de Akedah, a amarração de Isaac. Ele não é sacrificado, né? A gente fala sacrifício de Isaac. Ele não foi sacrificado, mas na mente e no coração de Abraão ele foi. Ele matou o filho. Abraão matou o filho dentro dele. Ele levantou o cutelo e se não é Deus que segura a mão dele, ele estava ali enlouquecido de fé para poder fazer o que ele tinha que fazer. Deus segura a mão de Abraão, é o que o texto fala aqui. Ele impede Abraão de fazer isso, porque ele já tinha no coração dele sacrificado o filho dele, né? Tanto que depois, no decorrer da história, diz a fé de Abraão e o temor de Isaac, né? A Bíblia fala isso, que Isaac tem o temor ao Senhor. Abraão tem a fé, ele tem o medo, não é? Ele tem o medo, o temor ao Senhor, né? Porque ele passa por uma experiência traumática, terrível aqui desse ato de ser oferecido ali em sacrifício. Mas ele se sujeita a isso. E o Novo Testamento, Paulo, quando ele vai refletir sobre a história de Abraão e Isaac, e esse ato aqui principalmente, ele vai dizer assim que tudo é feito, as promessas foram feitas, ele fala isso na carta aos Gálatas, eu até marquei aqui quando a gente estava aqui conversando, Gálatas capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A gente pensa Abraão e Isaac, né? Mas ele fala assim, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como se falando de um só, e ao seu descendente, e Paulo fala que é Cristo. Quer dizer, quando Deus faz a promessa a Abraão e ao descendente dele, a promessa não é feita a Abraão e a Isaac. A promessa é feita a Abraão e ao Messias, que viria de Abraão. É nele que se cumpre a promessa. Então, aqui nesse ato de oferecer o filho dele no local que depois é Jerusalém, o templo vai ser construído no Monte Moriá, futuramente. Ali, aquele local vai ser marcado pelos sacrifícios. E é nessa cidade que vai se desenvolver, nessa geografia, que séculos depois, o filho único de Deus seria oferecido. E Deus não poupa o filho dele. Ele poupa o filho de Abraão. Mas o filho dele, ele oferece. Ele sacrifica o filho dele, que se sujeita ao sacrifício da mesma forma. E é assim que todas as famílias da terra são abençoadas. Porque Deus fala aqui para Abraão em Gênesis 22, porque você não me negou o seu único filho. Pelo contrário, você ofereceu o seu filho, então sua descendência vai ser como as areias do mar, como as estrelas do céu, e na sua descendência serão benditas as nações da terra. Ele vai reafirmar aquilo que acontece lá no chamado dele. Então você tem as mesmas frases do chamado de Abraão repetidas aqui. Aqui que a aliança realmente é feita, é ratificada, quando ele oferece o filho único. E Paulo vai olhar e fala assim, essa promessa toda só aconteceu, isso é cumprida, e essa bênção só alcançou as famílias da terra, porque Deus, lá em Jerusalém, no mesmo local onde Abraão iria oferecer o filho dele, ofereceu o seu próprio filho. Então, o descendente de Abraão, por meio de quem as promessas são cumpridas, não é Isaac. Paulo fala, ele é o Cristo, é o Messias. Então, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a primeira frase do Novo Testamento é essa. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão.
É assim que ele é apresentado. Ele é o filho de Abraão. Ele é o filho oferecido. Ele é o sacrifício. E é por meio do sacrifício dele, em Jerusalém, que todas as nações da terra são abençoadas. Todas as famílias têm esperança. E a aliança é firmada, é confirmada ali, com o sacrifício do Filho único. Essa passagem é tão importante que o Novo Testamento vai fazer referência várias vezes, né? Várias vezes. Em vários livros diferentes. Abraão, né? ele vai ser o exemplo tanto da fé, que faz aquilo que é o impensado, porque confia, e ao mesmo tempo ele também é um símbolo da obediência. Porque Tiago vai dizer o seguinte na carta que ele escreve, ele fala assim, Abraão é justificado pela fé que ele teve. Claro, de fato, é a fé dele que faz com que Deus olhe e declare ele justo. Mas essa fé, ela frutifica, ela se traduz num comportamento. Ela não é uma fé vazia. Ela vai gerar provas dessa confiança. E qual é a prova? Ele vai oferecer o filho dele. Se ele não oferecesse o filho dele, ele não teria fé. Entende? Então, ele é tanto o símbolo da fé como o símbolo da obediência, mostrando que as duas coisas caminham juntas. Né? A fé, ela é a confiança, é o salto no escuro, é o passo que eu dou sem enxergar, mas eu dou o passo. Eu vou realizar, eu vou caminhar, eu vou me dispor, eu vou me oferecer, eu vou me entregar. E isso é o ato da obediência, que é amparado, alimentado, energizado por essa fé, mas nunca é desvinculado dela. Então, Abraão é o símbolo dessas duas coisas aqui. Olha, muito bom. Agora, o interessante é que a gente estava até perguntando pro pastor, pro Marcelo, né? Se Deus te pedisse para oferecer seus filhos. Mas o que é interessante é que Deus não pediu, né? Porque essa prova de Abraão é a prova de Abraão. Não é pedido a todo mundo isso. E o que é interessante também é que cada um tem a sua caminhada de fé e seu relacionamento com Deus. E cada um vai demonstrar a sua fé de um jeito diferente. Deus vai pedir algo diferente. Deus vai conduzir o relacionamento dele com Deus de uma forma diferente. Então, é muito interessante ver isso, né? Porque essa é a forma de Abraão, com todos os altos e baixos, e esse muito alto, né? Esse alto que vai muito no alto. Mas como que é a minha forma de se relacionar com Deus, né? Então, mais do que perguntar se o que eu faria se Deus pedisse para oferecer o meu único filho, ou quem eu amo e tal, é perguntar o que Deus está pedindo de mim, na verdade. Para Abraão ele pediu o filho, mas e para mim? Qual é a minha jornada com Deus, né? Qual é a minha saída da minha casa, dos meus parentes, da minha história e não da de Abraão? E isso é interessante, que a fé é uma coisa muito pessoal. E a Bíblia reflete isso bem. Cada personagem bíblico tem uma caminhada diferente com Deus. A gente tem Abraão, que é assim. A gente tem Enoque, que a gente comentou que andou com Deus. A gente tem depois Jacó, que vai lutar, brigar com Deus. Né? Lutar fisicamente, literalmente, vai lutar com Deus. Então, cada história de fé tem a sua forma de se desenvolver e cada um se relaciona com Deus de uma forma diferente. Né? É interessante que Deus, ele só vai ser tudo para mim na minha vida quando ele for tudo que eu tiver. Aí que ele vai ser tudo. Né? Então, a gente vai colocando muitas coisas no lugar de Deus. E Deus vai se tornando para a gente um meio de alcançar coisas. A gente vai vivendo uma negociação. E a gente chama isso de vida espiritual. Quando, na verdade, a gente não está vivendo uma vida espiritual. A gente não está entrando em relacionamento com Deus. A gente está usando Deus para alcançar aquilo que a gente realmente quer. Pode ser um relacionamento, pode ser uma bênção material, pode ser uma graduação, qualquer coisa que seja. A gente elenca aquilo como sendo a nossa identidade. É aqui que eu estou. Isso sou eu. Isso me representa. Eu quero alcançar isso daqui. Eu não consigo fazer isso. Preciso de uma força, uma ajuda. Aí eu tenho o gênio da lâmpada, que é Deus. Você esfrega ali, dele, pum, aparece e eu tenho o meu desejo, o meu pedido. Você só tem que descobrir como ele funciona para você conseguir como o que eu você acesso ele, né? Mas eu tenho naquilo o meu fator de identidade é aquilo que me define. Não é Deus. É aquilo que eu coloco. Pode ser qualquer coisa. Enquanto essa for a lógica da vida, eu não tenho fé e não conhecia Deus. Deus só se torna tudo para mim quando Ele é tudo. Quando Ele é a única coisa que eu tenho. Quando Ele se torna para mim aquilo que me valida. E Abraão, ele faz esse caminho. Esse caminho dele aqui nessa história. E é como você falou, essa é a prova dele. Eu não sei o que ele tinha com Isaac. Se Isaac havia alcançado no coração dele, porque ele ama o filho, esse posto de ser tudo que ele tem. Não sei se era assim que ele via. Se é isso que acontece aqui. Mas essa é a caminhada dele. Da mesma forma, eu tenho na minha vida muitas coisas
que eu vou colocando como sendo coisas essenciais para mim, sem as quais eu não vivo. E muitas vezes vou usando Deus para poder manter e alcançar essas coisas. E Deus vai ensinando para a gente que não é assim, né? Aquilo que eu sou não depende daquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou não depende daquilo que eu coloquei para mim como sendo o script de sucesso da vida que me define. Não é utilizando Deus como meio para alcançar coisas que a gente vai conhecendo quem Deus é de fato. Mas quando a gente vai organizando a vida em torno daquilo que importa, quando Deus vai ocupando o lugar de ser Deus, a gente vai deixando coisas. Ou as coisas vão perdendo esse papel de importância que ela tem. A gente vai sacrificando coisas também. A gente vai colocando coisas no altar. A gente vai queimando coisas no meio do caminho. A gente olha muitas vezes para as situações da vida e fala assim, poxa, aquilo no passado era tão importante para mim, eu briguei tanto com Deus por causa daquilo e eu vejo que aquilo passou e não é, né? Aquilo não foi, aquilo não tem o tamanho que eu achava que tinha, né? Eu não sou aquilo. E aquilo para mim era tão importante, a gente vai crescendo em fases da vida, a gente vai amadurecendo. E se a gente não tiver essa disposição de abrir mão daquilo que realmente não é o essencial, a gente nunca vai alcançar essa jornada de fé. Porque isso é uma história da Bíblia. É uma história que mostra essa dinâmica. Mas eu estou vivendo a minha história também, como você mesmo falou, né? E eu tenho que aprender, estar disposto a deixando coisas que realmente não são essenciais para mim e colocar como meta, como objetivo principal, aquilo que é o essencial. E o que é essencial? É o relacionamento com Deus. É dar esse passo, esse salto no escuro. E aí a fé vai se misturando com as ações. A fé ela vai se traduzindo naquilo que eu faço. A fé ela vai sendo alimentada por aquilo que eu vou vendo Deus realizando na minha vida. Ainda que sejam indícios, sejam promessas pequenas que vão se cumprindo aqui e ali, mas elas vão me alimentando de forma que eu vou conhecendo Deus naquilo. E é assim que eu vou caminhando, assim que eu vou andando. Então isso é muito importante, porque a gente vai colocando outras coisas no lugar de Deus, né? E Deus faz um convite pra gente. Olha, você quer viver pleno? Você não tem que ter coisas. E não depender de nada exterior a você. Sou eu e você. É aqui que você vai encontrar a plenitude. É aqui que você encontra a realização. E a nossa caminhada, a nossa jornada toda é alcançar esse tipo de maturidade de fé. Então, E alguns, para isso, precisam passar pela experiência de perder tudo. Do Outros vazio, não. né? Alguns Alguns precisam. não. E outros não. Outros conseguem chegar ter essa caminhada por outros meios, né? então a gente... eu vejo muito... Já ouvi muitos sermões feitos sobre Abraão, falando assim, olha, você tem que entregar tudo sobre o altar. Na verdade, eu não só ouvi, como eu já preguei também. Sim. Você tem que entregar tudo sobre o altar. Porque a gente precisa ter essa fé de Abraão. Lógico que a gente pode se inspirar com as histórias da Bíblia. Mas as histórias da Bíblia são um convite à experiência. E cada um, como o Rony disse, né? Tipo, cada pessoa ali teve uma experiência de fé diferente, né? Então, eu não vou ter a fé de Abraão. Eu vou ter a fé da Akeldan. Fé é intransferível. Os meus pais acreditam de um jeito, eu acredito de outro. E o jeito que Deus fala com eles é diferente do jeito que fala comigo. E é uma história que a gente vai construindo junto. Não tem... É uma história que só eu e Deus a gente pode construir. E nessa jornada, né? Tipo assim, imagina... o convite de Deus... ou melhor, tipo, a ordem de Deus de Abraão oferecer o filho é um convite à dúvida. Porque como que você vai sacrificar algo que Deus prometeu? Por que Abraão ele ainda acreditou? Não, quem faz sacrifício humano são os outros deuses. Deus ele não faria isso. Ele só sabe que é Deus falando porque ele conhece a voz de Deus. E a gente, muitas vezes, a gente quer atalho, né? Tipo assim, 5 passos para ter a fé de Abraão, né? Daí chega lá e daí a gente quer saber lá do pastor se é certo ou errado, pastor. Mas o que Deus quer dizer? E muitas vezes, para você ouvir a voz de Deus na sua vida, você vai ter que ter tempo ali estudando, vai ter que ter joelho no chão. É um caminho muito mais longo, é uma jornada mais longa, porque ela exige de mim tempo com Deus. E exige de mim lidar com a fé, tipo, esperar quando não existe mais como esperar, quando não existe mais esperança. É continuar caminhando em meio ao silêncio, em meio ao vazio, em meio a tipo assim, a evidência de que não vai dar certo, mas ainda continuar confiando, não, tipo, Deus pode todas as coisas, pode fazer do jeito que eu não acredite como, né? As pessoas aqui no Brasil tem até a música, né?
anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Né? Então, o negócio é ter fé, gente. O negócio é acreditar. Mas se eu acreditar, aquilo vai acontecer. Mas não, tipo, o negócio não é pra gente ter fé na fé. É pra gente ter fé em Deus. A gente tem que confiar em Deus. Não ter fé em qualquer coisa. Sim. Mas confiar a Deus é Deus. Ele faz da maneira que ele quiser. Na verdade, ele gosta de fazer do jeito mais improvável. Quem que as mulheres que ele escolhe, né, para serem as mães dos patriarcas e tal? Tudo gente que é infértil, que não pode ter filho, é essas que ele escolhe. Quem que são, tipo assim, os grandes profetas? É tudo do jeito assim, mais improvável, o jeito mais ruim que tem. É o filho, tipo assim, quem que vai ser rei? É o filho, tipo, esquecido, que fica lá cuidando das ovelhas. Parece que Deus, ele gosta de fazer as coisas do jeito mais difícil, do jeito mais improvável. Porque ele quer que a gente se desenvolva, a gente quer que a gente cresça, mas a gente quer o jeito mais fácil, o jeito mais confortável. E eu acho que com conforto ninguém cresce, né? E a Bíblia também não está afirmando que se você tiver fé também tudo vai dar certo no final, né? A afirmação é que se você tiver fé, tudo vai ter um propósito no final, mesmo que seja um sacrifício e que acabe ali. Então não foi sem sentido, tem algum sentido, tem algum propósito que às vezes está para além da sua própria vida. Como a gente estava falando, né, as coisas que Abraão vivenciou e tal vão para muito além da história da vida dele, né? Então o convite à fé não é o convite ao gênio da lâmpada, né? Que, não, é só você ter fé que aí, lá no finalzinho, no último segundo, vai tudo se reverter e vai dar certo. Não, às vezes não, né? Eu sempre fico pensando no exemplo, né? Quantas orações não foram ouvidas nas câmaras de gás, na Alemanha nazista, nas pessoas que morreram mártires acreditando em Deus até o final. Tiveram muitas orações não ouvidas. Então, quer dizer que não teve fé ali? Quer dizer que o dar certo... Foi falta de fé. Se tivesse acreditado, um pouquinho mais de fé, não deu certo, não andou no caminhão, não curou porque não teve fé suficiente. Exato. Mas a ideia é justamente que significa que há um propósito por trás das coisas. E não que vai dar certo para os seus planos, para a sua história. Quer dizer que quando você está caminhando uma caminhada de fé, você está fazendo parte de uma história maior do que a sua. Então, a sua vida não é o final do objetivo de toda a questão, né? A coisa não termina só em mim, né? Não termina só em mim. Eu não sou o objetivo último de tudo. Né? É isso que a gente tem que... E nem a minha agenda agora atual. E nem aquilo que eu planejo, né? Deus não está comprometido com esse meu agora aqui, mas com um propósito maior que ele quer fazer em mim. Que é exatamente essa inversão, né? Não colocar Deus a serviço dos meus propósitos, mas me colocar a minha vida a serviço dos propósitos dele, que às vezes eu nem entendo totalmente, eu nem sei quais são, né? Mas é fazer essa inversão. E é assim que a gente entra em aliança com Deus, né? É assim que a gente entra num relacionamento especial com Deus, como Abraão entrou também, dessa forma. Então, a gente tem que aprender isso. Isso é maturidade. E isso, como todo relacionamento, se constrói com o tempo. Não é assim um momento, como você falou, né? Das pregações aí que a gente já ouviu e que eu também já fiz, né? Sacrificar tudo no altar. Aí você chama todo mundo lá na frente. E geralmente você está falando de dízimo, de oferta, ou de alimentação, ou de algum tipo de comportamento que você quer mudar. Fala, eu vou sacrificar isso. Uma coisa que eu não quero fazer, eu vou fazer agora. Contra a vontade. Porque Deus, ele é meio sádico, né? Ele tem que ver a gente sofrer, ele tem que ver a gente lutar contra a nossa vontade para ele poder abençoar. Então, se a coisa não tiver uma angústia minha, assim, dentro, né? Não vale. Então, quantas vezes a gente faz essa pintura de Deus, assim, como um sádico cósmico, né? Fazendo com que todo mundo sofra ali, né? O sofrimento é uma moeda de troca. É uma moeda de troca, né? Então, eu tenho que oferecer o meu suor e o meu sangue para Deus poder me abençoar, né? Então, e essas histórias, assim, da Bíblia, de Abraão, principalmente, alimenta essa paranoia, né? De que eu tenho que fazer isso. Porque, poxa, o que Deus pediu para Abraão aqui é o suprassumo do absurdo. Então, poxa, o filho. Então, o que eu tenho, então, é quase nada. Então, eu vou entrar nessa, né? Só que a gente não entende o que a gente está falando aqui. Quando você fica só nessa superficialidade de fazer o que eu não gosto para agradar a Deus, que é o que muita gente tira de uma história como essa, assim, numa leitura assim muito superficial,
a gente não tá entendendo o que Deus está querendo realizar como transformação, como inversão de valores que a gente está colocando aqui, não é? Que esse é o grande salto da fé. É você olhar o mundo com uma outra visão. É você enxergar aquilo que você não vê. É você entender que o valor não está naquilo que eu meço, mas está numa coisa que está para além. Isso é confiar. Então, isso é você conhecer de fato o Deus que você adora. E esse é o objetivo final. E tem um processo, cada um da sua forma. Eu tenho a minha história, você tem a sua, você tem a sua. Quem está ouvindo a gente aqui, participando com a gente também, que é do estudo. Cada um está ouvindo esse estudo aqui, está pensando em si, com certeza. Na sua própria história. No que teve que abrir mão, no que está sendo colocado como desafio, o que você tem como anseio, o que está sendo colocado ali no lugar de Deus na sua vida. Cada um pensa nas suas próprias realidades. Mas o objetivo é a gente andar nessa caminhada de olhar para a vida e falar, eu sei quem Deus é, eu confio nele, não entendo o que está acontecendo na minha vida agora. E o que eu tiver que abrir mão para poder experimentar Deus de maneira plena na minha vida, como confiança mesmo total, eu estou disposto a fazer porque Deus para mim me basta. É chegar nesse ponto. Esse é o maior desafio de todos. É isso, gente. Essa é a história de Abraão, né? A gente vai ver agora nos próximos estudos o que acontece com os filhos de Abraão, como eles vivenciam essas histórias deles. Então a gente se fala aí no próximo estudo. A gente continua. Gente. Até lá, então. Até o próximo estudo.